Resident Evil 9 finalmente está entre nós, senhoras e senhores. Se tudo que a Capcom está dizendo sobre o jogo for verdade, podemos estar olhando para não só um dos maiores jogos da franquia, mas também um jogo que pode revolucioná-la para sempre. Mas primeiro vamos começar pelo começo, né? E falar sobre as coisas que são oficiais e não só rumores e teorias, beleza? Em um primeiro momento, temos a confirmação de que Grace Ashcroft será a protagonista ou um dos protagonistas de Resident Evil 9. E se você não achou esse nome completamente estranho, é porque a Grace é filha de Alice Ashcroft, uma das protagonistas de Resident Evil Outbreak lá do PlayStation 2. Grace é uma analista técnica do FBI e no começo do jogo, ela é convocada para investigar mortes misteriosas no Hotel Renwood, local onde sua mãe foi assassinada 8 anos atrás. Outro background que temos sobre a história e que também foi confirmado nos trailers é que em algum momento do jogo provavelmente retornaremos para Raccoon City. Por que você me pergunta? Nem ideia, mas esse fato pode nos dizer duas coisas. Provavelmente estamos olhando para uma nova ameaça biológica que remete à catástrofe na cidade, ou o mais puro suco do fanservice, que nos faria ter de volta não só Raccoon City, ou o que sobrou dela, né? Mas também os protagonistas que fizeram parte dessa história para resolver alguma coisa pendente. Mas isso aí vai ficar lá para a parte de teorias e rumores. Agora estamos tratando de fatos, o que honestamente não são muitos, afinal de contas tivemos só um trailer e um gameplay que não exatamente mostra muita coisa sobre o jogo, mas sim recortes de partes específicas do quadro geral. Mas voltando, o que também já foi confirmado é que o jogo poderá ser jogado em primeira e em terceira pessoa. E aqui eu não sei se eu dou um beijo na boca da Capcom ou um tapa de mão virada nessa coisa que ela chama de cara. Eu gosto muito da ideia da empresa dar liberdade ao jogador para poder escolher de que forma ele quer jogar. Então se você gostou mais do 7 ou do 8, você pode jogar em primeira pessoa. E se você gostou mais dos remakes, você pode jogar em terceira pessoa. Mas o que me preocupa é que na maioria das vezes que existe essa flexibilidade, nenhuma das perspectivas ficam bem feitas. É só tu pegar aí o Resident Evil 8 rodando em terceira pessoa. Parece um mod, e não uma coisa pensada para ser jogada dessa forma. Claro que nesse caso específico, o modo em terceira pessoa chegou bem depois que o jogo já tinha lançado, e isso explicaria qualquer aresta nas mecânicas. Mas eu olho pros remakes e vejo todo o peso e sutileza da movimentação dos personagens sendo esmagados pela necessidade de adaptar a jogabilidade para a primeira pessoa também. Eu espero que tudo seja feito com muito cuidado e que cada perspectiva pareça realmente um jogo diferente, e não só uma adaptação de jogabilidade que tá lá só pra agradar alguma parcela da comunidade. Outra coisa que também ficou evidente pelos trailers e gameplay é que provavelmente estamos voltando às raízes de Resident Evil, e não seguindo a partir do tom que foi estabelecido no 4 e no 4 Remake. Se o jogo inteiro se desenrolar da mesma forma que esses primeiros trechos dão a entender, estaremos olhando para um jogo muito mais claustrofóbico, sombrio, com bastante backtracking e, mais importante de tudo, com bastante terror permeando cada canto do cenário. Na verdade, o terror parece ser tão importante para a construção desse jogo que o próprio Leon foi descartado como protagonista por ser fodão demais e não se assustar tão facilmente. E para isso, a Grace entra como uma personagem que tem sim treinamento militar, mas sendo um pouco mais mundana, um tipo de personagem que sabe dar uns tiros, mas que dificilmente vai dar parry em uma serra elétrica. E o que justamente parece contribuir para essa sensação de horror no jogo são os gráficos. Na verdade, pelo que foi mostrado até agora, todos os elementos desse jogo parecem trabalhar para fazer o jogador ficar sempre no limite do desespero. Desde os gráficos, direção de arte e design de som, tudo contribui para criar um ambiente que deixa o jogador com sentimentos à flor da pele, que inevitavelmente o torna mais suscetível a qualquer estímulo que o jogo ofereça. E por estímulo eu quero dizer susto. E por último, a última informação oficial que temos é que Resident Evil Requiem se passará 30 anos após a destruição de Raccoon City, o que naturalmente é mais do que o suficiente pra gente começar a fazer algumas contas. O Leon no segundo jogo tinha 21 anos e agora ele teria 51, a Jill tinha 23 no 3 e agora ela teria 53, a Claire tinha 19 no 2 e agora ela teria 49, e o Chris tinha 24 na época e agora ele teria 54. Então se algum desses personagens aparecerem no jogo, será uma versão mais velha e mais madura. E eu já vou adiantar, se o Leon aparecer de barba grisalha, a internet vai vir abaixo. E por enquanto o que temos de informação oficial é basicamente isso. Agora, baseado em tudo que já foi apresentado, algumas conclusões meio que vêm naturalmente. E em cima disso, existem alguns rumores e vazamentos que podem nos ajudar a pintar esse quadro que por enquanto ainda tá muito escuro. Primeira coisa importante, a Capcom, durante um evento fechado de apresentação do jogo que aconteceu durante a Summer Game Fest, mencionou meio que por cima que um segundo personagem familiar e bem armado apareceria no jogo, o que naturalmente nos faz chegar à conclusão que teremos dois personagens jogáveis nesse nono jogo da franquia. Agora, quem é, você me pergunta? De acordo com vazamentos, provavelmente o Leon, mas sem confirmações. E honestamente, até que seja confirmado de forma definitiva, não dá pra ter certeza, porque tendo Raccoon City como background, pode ser o Leon, a Jill ou mesmo a Claire. Por mim, podia aparecer todo mundo, mas se a gente tiver dois personagens mesmo, provavelmente teremos gameplays diferentes para esses personagens, e durante a campanha, a história dos dois vão se cruzar em algum momento. Duvido muito que seja algo parecido com Resident Evil 2, onde um cenário complementa o outro, mas sim algo mais ou menos parecido com o que acontece em Alan Wake 2, onde teremos dois personagens que vão se alternando durante a história. Agora, pegando o nome utilizado para o nono jogo da franquia, eu tenho uma outra teoria um pouco mais triste, mas se for executada com sucesso, vai ser uma das coisas mais épicas a acontecer nos videogames desde o Kratos barbudo. Requiem vem do latim e quer dizer descanso ou repouso, mas no geral, Requiem diz respeito às cerimônias realizadas para se despedir dos mortos. Para mim, Resident Evil 9 tá usando esse termo no seu título por dois motivos. O primeiro deles é justamente para finalizar esse arco de história que se inicializou lá em Raccoon City. Nesse cenário, provavelmente teremos o desdobramento final de todas as ramificações da história criadas a partir do estouro do vírus. Estamos falando dos desdobramentos
desdobramentos desde a descoberta do vírus progenitor e todas as histórias que se cruzam desde então. Então Requiem aqui pode significar um fechamento definitivo de toda essa história. E o segundo motivo para usar Requiem é a aposentadoria da maioria dos nossos protagonistas. Como Leon, a Jill e a Claire estiveram envolvidos diretamente no Raccoon City e em toda a sua catástrofe, é muito possível que Requiem também signifique o descanso final para eles. Afinal de contas, eles já estão há alguns anos nessa, né? Esse jogo se passando tanto tempo depois me parece fortalecer ainda mais essa teoria, porque a maioria da galera já vai estar na casa dos 50 anos, e eu duvido muito que o Leon estará virando mortais ainda nessa idade. No fim, Requiem pode estar sendo usado para fechar o ciclo de história desses personagens para a criação de uma nova era. Como eu disse, é uma teoria um pouquinho triste, porque para mim Resident Evil é definido por esses personagens que conhecemos há tantos anos. Mas se for bem feito, podemos estar olhando para uma das maiores despedidas da história dos videogames. Mas digam aqui nos comentários o que vocês acham disso.